Nessa sexta-feira, o jogo mais importante do dia, pelo menos para mim, que gosto muito do campeonato alemão, é o playoff de relegation da segunda para a terceira divisão da Alemanha. Você vai me chamar de maluco, né? Mas é um jogo interessante, a gente vai falar sobre ele. Regensburg e Wien Wiesbaden. Regensburg esteve na segunda divisão recentemente e acabou caindo para a terceira e ficou na terceira colocação da terceira divisão e vai enfrentar em jogo ida e volta o Wiesbaden, que esteve na segunda divisão, subiu no ano retrasado, no ano passado, temporada passada, via relegation também, eliminando e rebaixando o Arminia Bielefeld, e agora, infelizmente, está tendo que brigar pela permanência. Jogo parelho, e vocês já perceberam aqui que o layout mudou, né? O radar esportivo atualizou e eu ainda estou tentando me acostumar com a atualização. Então, se eu travar um pouco aqui no meu raciocínio, é porque eu estou me acostumando ainda. Tem novas funcionalidades de cantos para quem gosta de escanteio, de cartões para quem gosta de cartões. As frases aqui melhoraram bastante também. Ficou muito legal, muito mais fluido. Gostei demais dessas novas funcionalidades deles aqui. E agora a gente pode navegar até 7 dias para frente. Isso é bom demais da conta. A gente vai se adaptando, tá bom? Além disso, nós temos Genoa e Bolonha. Esse jogo ele é mais importante talvez pelo fato do Bolonha poder ficar na terceira colocação, terminar o campeonato na terceira colocação. Isso se a Atalanta deixar. A Atalanta que acabou de ser campeã contra o Bayer Leverkusen ainda tem 2 jogos, né? Então mesmo que o Bolonha vença o seu jogo e vá até 71 pontos, a Atalanta tem 66, mas tem 2 jogos para disputar. Então a Atalanta poderia passar caso vença esses 2 jogos. Mas seria, vamos dizer assim, uma oportunidade para o Bolonha pelo menos tentar ficar nessa terceira colocação. Temos também o jogo do Girona com o Granada, um pouquinho depois do Bolonha. O Girona favorito, muito favorito dentro de casa, até porque o Granada já foi rebaixado, né? 21 pontos, não consegue mais escapar, só tem mais essa rodada. Muito provavelmente já pensando na próxima temporada, o Granada não vem muito motivado. O Girona não tem mais a possibilidade de encostar no Barcelona para tentar buscar a segunda colocação, mas pode se despedir da sua torcida dessa grande temporada que fez, né? Participando agora, classificada para a Liga dos Campeões, pode se despedir da sua torcida com uma vitória, seria bem interessante, né? O Girona pode terminar com mais de 80 pontos, uma temporada, realmente uma temporada muito boa do Girona. E além disso, a gente tem um bom jogo aqui na Série B entre América e Santos e outros jogos complementares para a gente conversar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 24 de maio. Começamos o nosso planejamento às 15h30 no primeiro jogo, lembrando o jogo ida e volta dos playoffs de relegation da segunda divisão da Alemanha, o Wiesbaden, que decide em casa, faz o primeiro jogo fora de casa, ele ficou na antepenúltima posição da segunda divisão e enfrenta o Regensburg, que ficou na terceira colocação da terceira divisão, tá bom? Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio da temporada para ficar mais fácil, né? Como é que foi os jogos do Wiesbaden fora de casa e os jogos do Regensburg dentro de casa. Lembrando, uma coisa que eu gosto muito de salientar, apesar de ser um jogo de terceira e segunda divisão e que muita gente pode olhar com desdém, esse jogo ele pode ter um potencial muito bom, mas principalmente no jogo da volta, porque vale muito, né, a permanência do Wiesbaden na segunda divisão ou a subida, né, a classificação do Regensburg para a segunda divisão, e isso obviamente causa um nervosismo muito grande nas equipes. Então, muito provavelmente, se esse jogo terminar o jogo de ida desempatado, a gente tiver uma desvantagem no placar, principalmente se for uma desvantagem maior no placar 2-0, 3-1, o segundo jogo ele tende a ser muito bom para espaços. Esse primeiro jogo, ele tem algum potencial, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado e trabalhar talvez um pouco mais num cenário ao vivo, tá? O que me chama atenção aqui em relação à estatística? Primeiro, o Regensburg em casa fez uma boa temporada. Não foi o melhor mandante da competição, mas fez uma boa temporada, principalmente nos últimos jogos. Apenas 2 derrotas nos últimos 8 jogos. Já o Wiesbaden fez um final de temporada muito ruim. Muito ruim. Apenas uma vitória nos últimos 8 jogos fora de casa. O time do Regensburg tem mais iniciativa, falhou menos em marcar e ficou mais jogos sem sofrer gol. Então nós temos aqui já uma pequena discrepância, né? O time do Regensburg é um time um pouco mais agressivo dentro de casa e um pouco mais compacto defensivamente também dentro de casa.
As duas equipes precisam de muitas finalizações no alvo para marcar um gol. Isso é um fator ruim para quem busca gols, pelo menos nesse início, no pré-live. Mas o Regensburg precisa de uma finalização a menos para poder marcar um gol. Já é pelo menos positivo. No primeiro tempo, o Regensburg teve a mesma quantidade de gols sofridos, porém teve o dobro, mais que o dobro de gols marcados. Então a gente pode olhar assim levemente para esse favoritismo do Regensburg. No segundo tempo, o número de gols marcados é idêntico, porém o número de gols sofridos do Wiesbaden é gigantesco. E tem uma característica do Wiesbaden que a gente vai conversar que é muito interessante para esse jogo. Outra coisa que me chama atenção são as bolas aéreas. O Regensburg já foi, se eu não me engano, há 4 temporadas atrás, a equipe que mais marcou de cabeça na Europa. Quiçá do mundo, né? Mas provavelmente na Europa. Era uma temporada absurda. Quase todas as bolas paradas do Regensburg eram perigosas e a maioria delas gerava situação para gol. Hoje em dia, a equipe continua forte nesse fundamento, mas não tanto como era há 4 temporadas atrás. Porém, tem um cobertor curto. Assim como marca muito, também sofre bastante. Felizmente, para o Regensburg, o time do Wiesbaden não aproveita tanto esse fundamento. Mas o Wiesbaden costuma também sofrer alguns gols assim, e esse pode ser um caminho que o Regensburg pode utilizar, principalmente num jogo parelho como esse. As duas equipes não têm um índice tão alto assim de over 2,5, mas lembrando, existe um potencial nesse jogo, a gente vai falar sobre isso. Os principais momentos de gols do Regensburg é no segundo tempo, principalmente nos minutos finais. A equipe sofre com mais frequência no início do segundo tempo. A equipe do Wiesbaden também marca bastante no final do jogo e também sofre com mais frequência no mesmo momento do Regensburg. Isso é legal, as duas equipes aceleram quase que no mesmo momento. O Wiesbaden não tem uma característica de proposição de jogo. Isso daqui eu quero bater o martelo com vocês, porque muito provavelmente durante a leitura de jogo ao vivo você vai perceber o Regensburg com a bola, tomando a iniciativa do jogo e um Wiesbaden mais acuado. Só que não se enganem, não se deixem enganar. O estilo de jogo do Wiesbaden já é assim há muito tempo, desde quando eles subiram para a segunda divisão, eliminando o Arminia Bielefeld na relegation. É um time que se defende primeiro e busca contra-atacar, ok? Então não tem um índice tão alto de escanteios porque não joga tanto no campo adversário. O Regensburg já tem mais essa iniciativa. São duas equipes faltosas e num tipo de jogo parelho como esse, um jogo difícil, nervoso, os cartões amarelos podem aparecer. Eu não duvido aqui de 3 a 4 cartões amarelos. Os principais jogadores do Regensburg, eu não sei nem se eu vou ousar falar o nome, mas eu vou deixar aqui na tela para você observar, principalmente o Kotter, né? Dominik Kotter, com muitas assistências e muitos gols. E aqui do lado do Wiesbaden, o atacante Ivan Pratin, acho que é assim que se fala, com 13 gols marcados, são os maiores destaques, né? Para quem gosta de trabalhar finalização, mercado de gols, pode ser interessante. Se você é um trader, eu tomaria muito cuidado para trabalhar o mercado de resultados, né? O mercado que a gente chama de match odds, como correção de preço. Por quê? Jogos da divisão inferior da Alemanha, segunda e terceira divisão, que têm características parecidas, são jogos onde a defesa não é muito bem organizada, são jogos onde as defesas geralmente cedem muito espaço, cometem muito erro. Isso é muito simples e muito comum de se observar, principalmente na segunda divisão que a gente acompanha um pouco mais. Então, às vezes você monta uma posição a favor ou contra uma equipe confiando no seu poderio defensivo ou julgando o poderio defensivo do adversário. E geralmente, nessas divisões inferiores, a gente se decepciona bastante com isso. Erros bobos, erros de goleiro na saída de jogo, isso pode ser um prejudicial. Outra coisa, geralmente nessas competições, as leituras de jogo não fazem tanto sentido. O time melhor sofre, o time pior marca e a gente fica meio que perdido. Então eu não costumo trabalhar mercado de match odds, mercado de resultados e nem gosto de te indicar nessas divisões inferiores da Alemanha. O que eu gosto de trabalhar é gols. Porém, não é um jogo que tem uma expectativa pré para over. A estatística ofensiva e defensiva das duas equipes não são tão elevadas. O primeiro jogo tende a ser muito nervoso. Então existe um potencial que seria talvez uma desvantagem, uma discrepância no placar de 2 gols de diferença, como já aconteceu recentemente, por exemplo, nos playoffs da Championship, né? Lembra do Leeds, do Southampton? Isso aconteceu, né? 2-0 no placar, você tem a outra equipe se expondo. Mas enquanto isso não acontecer, tende a ser um jogo um pouco mais truncado, tá? E outra coisa que eu gosto de salientar é o estilo de jogo do Wiesbaden, que aqui durante muitos anos eu chamei de Wehen Wiesbaden, é Wien Wiesbaden, né? A gente vai aprendendo com o tempo. A característica desse time é jogar recuada, então a gente já sabe que é um time que vai se defender para contra-atacar. Caso, aí você me pergunta, Theo, qual que é o cenário de caos que pode fazer esse jogo abrir?
O Regensburg na frente, ele vai fazer o Wiesbaden jogar um pouco mais avançado no campo, fora das suas características. Todo time que joga fora das suas características tende a se complicar. Então, 1-0 para o Regensburg já começa a deixar o Wiesbaden um pouco desconfortável. 2-0 para o Regensburg vai fazer o Wiesbaden sair para o jogo e aí a gente pode ter um potencial para buscar mais um gol, tá? Esse seria o cenário. O Wiesbaden na frente é uma incógnita, porque apesar de ser um bom time de contra-ataque, ele está jogando fora e ele sabe que ele decide em casa. Então depende muito se ele vai escolher contra-atacar ou não. Então aí o seu posicionamento, a sua escolha para trabalhar no mercado de gols seria ao vivo, né? Identificando se o Wiesbaden quer ou não buscar os contra-ataques. Não vou te indicar nada no mercado de resultados, para você não se abraçar em nenhuma equipe, que eu não tenho fundamento para isso. Acredito que o Regensburg tem um pouco mais de iniciativa dentro de casa, mas ainda assim acho que é um jogo para você trabalhar ao vivo. E eu só venho para trabalhar gols nesse cenário que eu comentei com vocês. E olha só que legal as frases aqui do Novo Radar. Ó. O time do Regensburg não venceu em 8 das últimas 10, sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7 jogos e não venceu nos últimos 6. Então, apesar de ser um time com iniciativa, não passa confiança. O Wiesbaden sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos, dos últimos 10, né? Ou seja, consecutivamente. Não venceu nos últimos 10 e perdeu 8 de 10. Aí você tem, talvez, dos piores, né? Da análise dos piores, o Wiesbaden consegue ser pior. Realmente a gente tem uma situação ruim aqui, ó. Menos de 2,5 nas últimas 8 partidas e menos de 3,5 nas últimas 8 partidas do Regensburg. No Wiesbaden, menos de 3,5 gols nas últimas 8 partidas. Então, isso só comprova que, estatisticamente falando, é um jogo com uma tendência de ser mais under. Isso não quer dizer que ele não possa ter potencial para abrir, mas é um potencial que vai precisar deixar uma das duas equipes desconfortável para poder gerar esses espaços dentro do campo. Às 16 horas, o Girona enfrenta o Granada dentro de casa na despedida da equipe da competição. Como eu falei na introdução, eu acho que é uma boa oportunidade para o Girona encerrar essa temporada com uma situação de mais de 80 pontos. Acho que seria legal. É um time que dentro de casa teve 14 vitórias em 18 jogos. Foi uma campanha muito sólida. O Girona só perdeu 2 vezes em casa. Marcou mais que o dobro de gols que sofreu, realmente foi muito bom. Não vai conseguir terminar na frente do Barcelona, mas isso é detalhe, né? Porque já está classificado para a Liga dos Campeões e vai enfrentar um time aqui já rebaixado. Então não tem muito que a gente analisar nessa partida. Vamos dar uma olhada só na questão de estatística. O time do Girona tem bem mais iniciativa que o Granada. Não é assim um número tão alto, mas na comparação é muito grande. O Girona também falha pouco em marcar e fica quase 40% dos jogos sem sofrer gol. O Granada não venceu nenhuma partida fora de casa. Acho difícil, não que é impossível, tá? Mas eu acho difícil ele conseguir mudar essa estatística hoje. Para vocês conseguirem ter uma ideia, somente o Granada, principalmente até dos rebaixados, não conseguiu vencer fora de casa. Impressionante, né? No total de... vai fazer 19 partidas fora de casa, você não conseguir ter uma vitória, realmente é um rebaixamento completamente merecido, né? O Granada teve apenas 4 vitórias dentro de casa. Voltando para cá, a gente tem um Granada que falhou em marcar em mais de 50% dos jogos e sofreu gol em todas as partidas fora de casa. Foram 40 gols sofridos fora de casa e apenas 14 gols marcados. Já o Girona marcou 46 e sofreu 20. Então a gente pode esperar aqui, se o Girona quiser jogar e o Granada não estiver tão interessado, uma situação até mais fácil para o Girona vencer esse jogo. O Girona precisa de praticamente 2 finalizações a menos do que o Granada para poder marcar um gol. Isso é muito relevante. O primeiro tempo é praticamente o inverso. O Granada não tem nenhuma vitória, tem quase 70% de derrotas. O time do Granada tem apenas 3 gols marcados, 21 gols sofridos. Já o Girona tem 21 gols marcados e 11 gols sofridos. Não é uma defesa exemplar do Girona no primeiro tempo, mas ofensivamente é sim um time muito forte. No segundo tempo, o Girona continua sendo mais forte ofensivamente e o time do Granada passa a ser um pouco mais forte também na parte ofensiva. Então o segundo tempo pode indicar pra gente um cenário talvez um pouco mais over do que na primeira etapa. Uma característica que provavelmente vai facilitar a vida do Girona são as bolas paradas. O Girona é um time que marca com frequência nesse fundamento de cabeça e o time do Granada sofre muito de cabeça. Além disso, é uma equipe que sofre muito também de finalizações de fora da área. Como o Granada praticamente não marca gol fora de casa, foram pouquíssimos, acaba sendo um jogo com uma expectativa under.
mas dependendo da exposição, o Girona pode se aproveitar disso se ele estiver na frente do placar. O Girona marca a maioria dos seus gols no final da partida, contando com os acréscimos, assim como o Granada. Então, para quem gosta de trabalhar over limite, uma cotação um pouco mais elevada pode ser interessante. E o time do Granada sofre com mais frequência no final do primeiro e no final do segundo tempo. O Girona, apesar de não ser uma equipe que fica tanto assim com a bola, pode jogar de maneira reativa, provavelmente vai ter o domínio desse jogo porque o Granada não joga de maneira propositiva, é um time muito mais fechado. E é um time faltoso, principalmente se o Girona estiver na frente do placar para tentar parar os contra-ataques. O Granada pode ser ainda mais faltoso e pode ser um jogo aqui para pelo menos uns 2 ou 3 cartões amarelos no mínimo do Granada, quem sabe até uns 4 ou 5 no jogo. O principal jogador do Girona é o Dojbik, né? Com 21 gols e 7 assistências, deve permanecer no Girona para a disputa da Champions, pelo menos é o que se indica, não tenho certeza. O Sávio, se eu não me engano, foi contratado, eu acho que ele foi para o City, né? Não tenho certeza, mas eu vi alguma notícia de que o grupo City puxou o Sávio do Girona, preciso confirmar isso. E o Ian Couto é um dos maiores assistentes da equipe. Do lado do Granada, o Mirto Uzini, com 11 gols marcados, o atacante, é o principal destaque da equipe por aqui. Como um trader, se eu tiver um Girona dominante, uma posse ofensiva, sem ceder segunda bola para o adversário, sem tomar contra-ataque, apesar de não ser uma equipe que eu trouxe essa temporada para trabalhar a favor tantas vezes, eu quero estar a favor do Girona nesse cenário, aproveitando a estabilidade do preço. Qualquer coisa diferente disso, um Granada motivado, não sei que tipo de motivação, tá? A gente só vai conferir isso ao vivo. Mas um Granada tendo um pouco mais de iniciativa para roubar a bola, roubar a segunda bola e contra-atacar, vai me deixar um pouco de fora do mercado. O Girona tem motivação para vencer o jogo, que é terminar com mais de 80 pontos, despedir-se da sua torcida de maneira exemplar, porque foi realmente uma boa temporada. E o Granada não tem motivos nenhum para poder se dedicar nesse jogo, que já está rebaixado, provavelmente já está pensando aí em como que vai ser a próxima temporada. Porém, tem aquela questão de contrato, né? O jogador pode querer mostrar um pouco mais de vontade para talvez permanecer no ano que vem, ou para chamar a atenção de alguma outra equipe, também pode ser interessante. Então, no ao vivo você vai ter essa resposta de como o Girona e o Granada estão jogando. Para mercado de gols, o que eu gosto aqui é de pensar num Girona na frente, porque você tem um cenário de caos, o Granada saindo, né, talvez tentando buscar sua primeira vitória no último jogo da competição, perdendo o jogo, indo para cima, o Girona pode aproveitar para contra-atacar. Isso pode gerar um espaço para a gente trabalhar um cenário aqui, talvez de um over 2,5 com uma cotação um pouco mais alta. Se você é um punter e não quer trabalhar com essa cotação tão esmagada do Girona, você pode talvez buscar um cenário de handicap asiático. Você vai ter essa cotação do Girona mais alta se ele não conseguir marcar cedo. Essa cotação ela vai subir, mas vai demorar, vai ser a conta gota. Então, se você acredita que o Girona tem mais facilidade para vencer esse jogo, você pode pensar num cenário de handicap asiático. Talvez um menos 1,25 seja interessante, você vai buscar uma cotação mais alta. É um cenário mais ousado, mas é uma cotação mais alta. Se o Girona vence por 1 gol de diferença, você vai perder apenas metade. Se ele vencer por 2 ou mais gols de diferença, você tem lucro por aqui. Eu acho que é uma situação interessante. Uma opção de jogo complementar, às 15h45, é Genoa e Bolonha. Como eu falei na introdução, a única, talvez, intenção do Bolonha por aqui seja terminar na terceira colocação do campeonato. Em caso de vitória e secando a Atalanta, pelo menos em um jogo, o Bolonha conseguiria buscar essa terceira colocação. Porém, eu não tenho certeza, pelo menos nesse cenário, nessa criação de cenário pré-jogo, se há um motivo assim que vai fazer o Bolonha jogar tanto. Principalmente porque jogar na casa do Genoa não é fácil. O Genoa dentro de casa teve 5 derrotas apenas na competição. Então eu não sei se vai ser o suficiente para deixar o Bolonha tão motivado. Então eu gosto de colocar esse jogo como algo complementar. Se você quiser colocar aí como uma opção para trabalhar correção de preço, principalmente para você que está aprendendo mais, está na Betfair, está começando a aprender sobre movimentação, sobre correção, pode ser um jogo interessante. Mas é um jogo 100% pro ao vivo. E não me abraçaria nesse favoritismo do Bolonha, porque essa motivação do Bolonha, ela tem um potencial, mas ela precisa ser confirmada ao vivo. Tá? No pré-live eu não te indico. Outro jogo que pode ser interessante à noite é o jogo da Série B entre América e Santos. O Santos nesse momento é líder isolado da competição, porém o América está na 4ª colocação e ainda está invicto. É um dos únicos invictos, né? O América, o Goiás, só são os únicos invictos. E o América dentro de casa tem 2 vitórias e um empate, um saldo de 4, né? 5 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. O América não perdeu nos últimos 6 jogos, teve over 1,5 nas últimas 6 partidas que disputou. O Santos venceu 5 das últimas 6, marcou 2 ou mais gols em 5, marcou primeiro em 5 e não perdeu em 5. Né? Essas são as novas frases aqui do Radar Esportivo. Também é um Santos que teve mais de 1,5 gols nas últimas 5 partidas. Então,
É um jogo que a gente pode olhar, talvez se você quiser olhar para o cenário de gols, para pelo menos 2 gols, mas é um cenário que também me indica um jogo truncado, um jogo difícil, um jogo para correção de preço. Não duvido de um empate por aqui, do Santos perder ponto contra o América, ou até mesmo do América surpreendendo o Santos, né? O Santos é cotado para ser o campeão dessa competição, para chegar longe em relação à classificação, para buscar a classificação até de uma maneira fácil, se mantiver esse futebol, mas o América, sem dúvidas, é um dos times que pode complicar a vida do Santos por aqui. Outros jogos complementares, além do que eu já comentei sobre Girona e Granada e o Regensburg com o Wiesbaden, são Bodø/Glimt e Kafum, acho que a gente pode chamar desse jeito, KFUM. É um jogo onde o Bodø/Glimt na Noruega é extremamente favorito, né? O time do Bodø/Glimt já tem 7 vitórias em 9 jogos, pode ser um jogo interessante complementar. Na Suécia, o Malmö enfrenta um time da zona de rebaixamento, né? Na 15ª colocação, o Malmö já tem 8 vitórias em 10 jogos, então pode ser um jogo também, se você trabalha nesse jogo, dessas competições que a gente costuma dizer submundo, né? Não que a Suécia seja tão submundo assim, mas pode ser um jogo interessante nesse favoritismo aqui do Malmö. E no Campeonato Turco é mais um jogo para cumprir tabela entre o Alanyaspor e o Antalyaspor, as duas equipes aqui de meio de tabela. 3 pontos separam as duas equipes no máximo, então para mim continua sendo um jogo com potencial apenas para trabalhar ao vivo. Nos últimos jogos entre eles, 0-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-1, 3-0, tem um potencial de over por aqui também, dependendo da situação, esse 2,5 pode ser interessante. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.